Olá, doutora, boa tarde. Olá, Helena, boa tarde. E boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bem disposta. Seja bem-vinda. Então, Obrigada. Hoje vamos falar de luto e depressão, é isso? Certo, é isso mesmo. Então, em que é que a psicologia pode ajudar nestes dois pontos difíceis? Ora bem, acima de tudo é importante esclarecer o que é luto e o que é depressão, porque são duas coisas diferentes. Claro. O luto é sempre uma reação emocional que nós produzimos em relação a uma perda que temos, normalmente significativa e individual, porque a perda é sentida por cada um especificamente, não é? De acordo com a sua forma de sentir o mundo. O luto normalmente acaba por ser um processo de recuperação emocional também, porque nós, durante o processo de recuperação, também é bom e é saudável, é salutar que se faça também o luto, e isso também é um processo de recuperação de uma perda. Como, por exemplo, se eu fico triste, eu tenho tristeza, eu preciso de chorar essa tristeza para me recuperar da perda e da dor da perda. A depressão, por sua vez, é uma patologia ou perturbação do humor e normalmente é uma patologia psiquiátrica que obriga a um conjunto de sintomas que constituem um quadro clínico. Ou seja, a depressão e o luto não são a mesma coisa. Mas acabam por estar interligadas. O luto pode provocar a depressão. Sim, precisamente. Agora, eles não têm que coexistir. Nós podemos ter um luto sem ter depressão. Claro. E nós podemos ter uma depressão sem ter luto. Exatamente. Elas têm sintomas semelhantes. Por exemplo, a tristeza ou outras flutuações que possam ocorrer de humor, redução do prazer, que é chamada anedonia, a redução do prazer para as tarefas do cotidiano, para coisas que normalmente davam prazer à pessoa. As próprias alterações que podem acontecer de sono, de apetite, a diminuição das capacidades de concentração e memória. E não tem necessariamente que ser um luto, ou melhor, os sintomas não têm que estar presentes e ser o luto. Podem não ser o luto, mas também podem não ser só depressão. Eles estão interligados, mas não têm que coexistir. As pessoas que passam por um processo de luto necessitam sempre de a ajuda de um psicólogo? Não necessitam sempre da ajuda de um psicólogo. É preciso ter, ou a própria pessoa ou as pessoas à volta, terem a sensibilidade de perceber até que ponto é que aquele luto é um luto normal e até que ponto é que ele está a ser patológico. Ou seja... Isso mede-se pelo tempo que a pessoa sofre? De certa forma, sim, mas nós também temos que ver todo o antecedente da pessoa, porque há pessoas que passaram já por um histórico de lutos de forma muito superficial. Não quer dizer que elas o tenham feito, quer dizer é que a capacidade de resiliência e de adaptação àquele luto foi mais fácil, talvez possa ter sido mais fácil para aquela pessoa do que para outra, mas é importante estarmos atentos, porque muitas vezes, por não fazermos um luto, por exemplo, em criança ou na adolescência, mais tarde, quando acaba por nos falecer o periquito, nós fazemos um luto terrível. Não é que o periquito seja mais ou menos do que uma perda de um ser humano. Para nós, quer dizer é que provavelmente o luto ou os lutos passados possam não ter sido convenientemente feitos, porque o luto tem fases, e por não termos feito essas fases do luto, entramos numa coisa chamada luto patológico. Nós podemos fazer luto não é só por morte. Claro, mas esse luto depois então, quando é patológico, então aí é que pode causar a tal depressão, não é? Sim, esse próprio luto já é uma patologia. O luto patológico, por isso se chama que é luto patológico, ele já é uma doença, por si só. Ele já constitui uma preocupação significativa para um técnico de saúde em relação a um paciente que esteja desta forma. Um luto patológico é um luto para além do tempo. Ou seja, é um luto que não foi sendo gerido, e como não foi sendo gerido, ele foi se enraizando cada vez mais na pessoa. E a pessoa continua, passou um ano, passaram 2, passaram 3, e a pessoa tem aquilo dentro dela, não consegue falar sobre o assunto e provavelmente ainda tem sintomas de luto. Doutora, mas essas pessoas não têm a noção de que necessitam de ajuda.
Estou certa, não? Por isso é que, exatamente, por isso é que é importante que as pessoas que estejam à volta se apercebam. Se já passaram 6 meses, 1 ano e a pessoa continua a não seguir com a sua vida para a frente, porque quem está vivo tem a obrigação de continuar a caminhar. Nós temos essa obrigação para connosco, não é? Para honrar a nossa vida. E isso muitas vezes é difícil certas pessoas encararem essa realidade. Sim, é muito difícil. É importante salientar que o luto não é só pela morte de alguém. Uhum. Nós podemos estar em luto porque nos morreu alguém, ou um animal, ou uma pessoa, mas também pelo final de um relacionamento. Isto é um luto. Seja este relacionamento amoroso, profissional ou de amizade. Isto é um luto. Uma mudança física do local de residência, por exemplo. Uma mudança de trabalho. Tudo isto é um luto. Mudar de uma cidade para a outra, mudar de uma casa para a outra. Tudo isto são lutos. Nós temos muitos lutos durante a vida. Podemos não nos aperceber. E se calhar também não nos aperceber porque se calhar nunca associaram um luto a uma mudança de emprego. Claro. Ou uma mudança de casa, mas é um luto. Nós temos lutos internos também na nossa maturação. Quando deixamos de ser crianças e passamos a entrar na adolescência, da adolescência para a idade adulta, depois novamente na menopausa. Portanto, há aqui alterações significativas na vida das pessoas que constituem lutos. Uhum. E, por exemplo, como é que uma psicóloga ajuda alguém que não quer ajuda? Não ajuda. Não se ajuda, nós não podemos obrigar ninguém e é muito importante que se perceba logo num primeiro contacto com a pessoa que nos procura se a pessoa está ali por livre e espontânea vontade ou está ali porque a obrigaram a estar. E depois a pessoa vai responder, não é? E obviamente continuaremos a trabalhar no sentido de, nessa consulta, ajudar a pessoa a tomar consciência se realmente ela precisa de ajuda, ela perceber isso e depois, se ela quiser, obviamente conseguirmos prestar essa ajuda. Que é como eu digo, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Nós temos é que ter consciência destas coisas para pedir ajuda. Ou mas então as pessoas à volta. Exato, mas ainda está o mito, ainda nos envolve que consultar um psicólogo ou um psiquiatra é só para gente louquinha. Sim, sim, isso ainda existe. Mas acho que hoje em dia as pessoas começam a ter uma percepção diferente. Começam a perceber que talvez não seja tão estranho assim consultar alguém que seja especializado na parte emocional, que seja especializado na parte mental. E não quer dizer que estejamos doidos porque estamos a procurar alguém que não nos conhece de lado nenhum para nos ouvir sem nos julgar. Porque é isto que um psicólogo faz. Que é o essencial, não é? Vocês ouvem sem julgar, não é? Nós temos que ser isentos, nós temos que ser completamente isentos. Uhum. Se aquilo está certo ou se aquilo está errado, nós não somos juízes. E devemos ter esta isenção total. Porque nós não somos juízes, nós não estamos ali para julgar a pessoa, nós estamos ali para ajudar a aliviar a dor daquela pessoa e, se possível, e se ela aceitar, libertá-la do sofrimento. Porque a dor e o sofrimento também são duas coisas diferentes, mas isso falaremos mais à frente. Fica para uma outra sessão. Fica combinado. Na depressão, é diferente do que o luto. Quando uma pessoa anda triste, anda sem sentido de vida, chamemos-lhe assim, acaba por ser mais fácil as pessoas aceitarem ajuda? Ou também não? Não, eu acho que não é propriamente muito fácil. As pessoas, acima de tudo, ou não é um grande número de pessoas que reconhece de imediato que está a precisar de ajuda. Uhum. Primeiro porque as pessoas tentam lutar contra as coisas que aparecem. E acho muito bem, porque conseguem desenvolver capacidades que já nem sequer sabiam que existiam. Uhum. O que acontece muitas vezes é que depois de tentar desenvolver estas capacidades e não conseguir, as pessoas começam a recorrer aos amigos, às pessoas mais próximas. Não percebem que as pessoas mais próximas, porque estão envolvidas também, porque conhecem a pessoa e estão envolvidas emocionalmente, nunca vão conseguir dar uma opinião completamente isenta. Isto não vai acontecer. Claro. Porque a opinião que derem é sempre baseada na ideia toda que têm da pessoa, na experiência pessoal delas, que pode não ter corrido bem, e portanto nunca vão ser isentos. E depois, quando a pessoa mergulha mesmo no fundo do poço, como eu lhe costumo chamar, uhum, e vê que não consegue sair do fundo do poço, é que resolve pedir ajuda.
Muitas vezes é tarde vai demais. ser mais difícil. Eu não lhe vou dizer que não seja tarde demais, porque em alguns casos as pessoas culminam em suicídio. É uma verdade e nós sabemos disso. Exato. Agora, tarde, quando pedimos ajuda pode não ser se pedirmos entre aspas a tempo. Não há um tempo, não há forma de mensurar, de medir esse tempo. Mas assim que sentirmos que não estamos a conseguir lidar com algo, pedir ajuda. Doutora, há também talvez o mito de que uma pessoa que esteja na depressão tem que tomar carradas de medicamentos. É assim? Normalmente o que acontece é que quando a pessoa nota que está em depressão, já há um desequilíbrio tão grande a nível cerebral, já há uma alteração tão grande da serotonina, da dopamina, do cortisol, já há ali uma alteração tão grande que quando vão procurar o médico de família, o médico precisa de medicar porque precisa de pôr aquela pessoa a dormir àquela hora, a acordar àquela hora, a conseguir ter uma autossuficiência biológica diária que corresponda ou que consiga dar resposta na mesma às necessidades do trabalho, das tarefas do dia-a-dia. E, obviamente, eles não estão treinados para fazer psicoterapia, eles não estão treinados para cognitivo ou comportamental, eles são treinados para medicar. E qual é a solução para eles? Medicar. Claro. Eu não vou dizer que isto seja errado, é a solução. Agora, se existem... Minimizar a situação, é isso? Minimizar. Anestesiam os sintomas. Pronto. Porque a causa está lá e a causa tem que ser tratada. Claro. E essa parte é connosco. Quer queiram, quer não, os psicólogos são, e os psicoterapeutas, são os terapeutas responsáveis por tratar este tipo de situações. Nós não medicamos, não é nossa função medicar, é nossa função intervir e tratar, sem medicação. Muito bem. Bom, o nosso tempo já vai longo e isto dava pano para mangas, como se costuma dizer, não é? São temas que são agradáveis de ouvir e a doutora tem uma maneira muito própria de abordar, mas realmente temos mesmo que ir embora. No entanto, poderemos voltar noutra altura a este tema. Convém isto muito pessoalmente, convém então lembrar que a mente já está por aí, não é? Já vai ser lançada amanhã. Ou sinto-me lisonjeada pela oferta deste livro da doutora. Já estive assim... A folhear, exatamente, uma coisinha muito ligeira, mas realmente é muito agradável de ler e certamente aprender-se-á algo. Sim. Não é? Sim. Ele, muito rapidamente, ele tem 21 capítulos que pretendem fechar um ciclo e abrir um ciclo e uma forma de pensar nova em cada pessoa que o ler. 21 é um código interno que nós temos a nível celular para aprender um comportamento novo, para alterar um comportamento ou para adquirir uma forma nova de estar, de pensar, de sentir. E é precisamente por isso que ele foi feito com 21 capítulos que estão estruturados de forma a que isso possa acontecer. Muito bem, fica esta dica. Doutora, não temos tempo para mais, temos que ir aos nossos comerciais. Foi um prazer mais uma vez falar com a doutora. Para a semana voltaremos aqui neste espaço. Obrigada, um excelente dia. Igualmente. Obrigada, igualmente. Beijinho.